Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francine Rodrigues, poeta de Belo Horizonte. Eu vou ser essa mediadora aqui da nossa live de hoje. Tem a temática Um olhar sobre o feminismo na sociedade brasileira, dos anos 60 aos dias de hoje. E a nossa convidada é a Maria Delboni. Vamos apresentar a Maria Delboni para vocês. Bom, a Maria Delboni, ela é mineira, nascida em Jacuí, casada, mãe de 4 filhos, hoje 4 netos. Foi uma adolescente curiosa com o mundo dos livros, idealista e futurista. Então, por isso, a sua formação acadêmica, letras. É doutora em ciências da educação, é membro da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, membro da Academia de Letras de Portugal, Academia Feminina Mineira de Letras. Depois, descobre a sua verdadeira vocação, os contos. Participa de diversas antologias, foi colunista do Varal do Brasil, revista eletrônica editada em Genebra. Começou a sua carreira solo lançando Nas Asas do Tempo, em 2016. Em 2017 publicou Tempo de Arranjo. Em 2019, fechando a trilogia, ela lança Tempo de Liberdade. Em 2020, ela também lançou De Vento a Tempestade, que é um romance biográfico de sua mãe. A Delboni, ela tem, dentre as obras, as principais obras dela, ela faz esse link dessa inquietude feminina, vivendo numa época de bastante censura ao comportamento da mulher, censura a questão mesmo da censura patriarcal, onde a mulher ela tinha que se enquadrar a determinados perfis de comportamento e a normas, da sociedade da época. Fazendo esse link, sobre o feminismo, porque os livros passam justamente nessa época da ascensão do feminismo aqui no Brasil. A gente sabe que feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias, filosofias, que tem como objetivo comum direitos equânimes, direitos iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Então a gente sabe que envolve diversos movimentos, teorias, filosofias, e todos eles buscam essa igualdade entre homens e mulheres e também promovem os direitos das mulheres e seus interesses. Hoje um personagem central que fala exatamente, que é exatamente uma mulher adolescente, jovem nos anos 60, quando realmente está explodindo ali os movimentos. A gente pode dizer que nessa época tinha um início ali, dos movimentos, já tinha uma certa organização, e pela cronologia do movimento feminista, a década de 60 ela é marcada por ser a segunda onda do movimento feminista. Então, os livros, o primeiro livro se passa, da Delboni, se passa no início da década de 60, justamente quando estamos ali entrando na segunda onda do feminismo, que as mulheres já sabem ali, muitas mulheres querem se organizar, querem se posicionar e se colocar, buscando o seu espaço. A gente sabe essa luta ao longo principalmente aqui no Brasil, mas no mundo todo, por direitos básicos, Tanto é que a gente sabe que a mulher conseguiu o direito de voto no nosso país tardiamente, E foi assim em vários países do mundo. Vamos falar um pouquinho das obras dela, baseado, nessa vivência de uma jovem mulher no início da década de 60 até os anos 2000, vai contar um pouco da história dessa personagem, e aí ela vai enfrentar essas dificuldades, e é muito interessante esse debate, porque a gente está tentando fazer uma grande desconstrução mesmo do pensamento de forma geral, não só essa questão dos direitos das mulheres, mas a questão do racismo, a questão da sexualidade, tudo isso está entrelaçado. A gente precisa contribuir para essa desconstrução dos pensamentos antigos, desse olhar sobre o feminismo, dessa jornada do feminismo aí, através da história do tempo, essa luta, das mulheres por uma igualdade, A gente sabe que ainda hoje, em pleno 2021, a gente ainda tem diferenças salariais absurdas, a gente encontra muitas mulheres que não conseguem ocupar cargos de chefia por puro preconceito. Então vamos chamar a Maria Delboni para participar conosco aqui. Então vamos embarcar aí nessa história aí, dessa sua trilogia
e dessa personagem tão à frente do seu tempo, né? Que é a Sabrina. Que é a Sabrina, pois é. Essa trilogia está centrada na Sabrina, e a ideia é denunciar os preconceitos, né, em cima da mulher, da figura feminina através dos tempos, não só nos anos 60. Eu comecei com os anos 60, com a Sabrina lá nas Asas do Tempo, mas a ideia é essa denúncia que ela vem até os aos 2000, até agora, até os dias atuais, né? Não só do machismo, da figura do homem na vida da mulher, mas principalmente da mulher no seu percurso de lá dos anos 60 até os 2000, onde ela vem trilhando um caminho aí de luta para conseguir o seu lugar realmente no espaço, porque é o lugar que ela tem direito, né, que lugar que é de direito. E a luta é contra realmente a sociedade, não é contra as outras mulheres, nem é contra os homens. A luta é contra a sociedade, contra os valores vigentes na época. A gente eu acho que tem modificado muito, né, Francina, através do tempo, esses valores, eles têm sido modificados. Tem sido modificado, né? A gente vem numa desconstrução com a base de muita luta, de muito suor, né? Mas ainda temos um longo caminho a trilhar, e essas mulheres da base de mais tempo atrás, elas fazem ali, começam a trilhar o caminho para a gente dar continuidade nos tempos de hoje, né, Delboni? Pois é uma luta muito grande. Você veja que nos anos 60, são os anos, eu cito os anos 60, porque são os anos realmente em que começaram a fomentar essa liberdade feminina, né? São nos anos 60 que vai começar a ser divulgado o anticoncepcional. São nos anos 60 que vai começar essa desmistificação da virgindade. São nos anos 60 que a mulher começa a ir para as faculdades, começa a buscar não só um emprego, mas buscar uma profissão, buscar se autoafirmar na figura de mulher, na figura para a sociedade, no seu realmente lugar que ela teria direito de ocupar, né? De gente, de pessoas que têm direito, de gente que tem direito e que pode mostrar o que é capaz, do que tem, do que ela é realmente capaz de apresentar para a sociedade e para o mundo. Não só o ser dona de casa, que é louvável, é realmente louvável ser dona de casa e ser mãe. Ser mãe é realmente uma bênção, né? E é realmente louvável. Mas a mulher, ela descobriu que ela podia fazer as duas coisas. Ela podia ser mãe e também buscar o seu lugarzinho lá no espaço. E o mundo vai mudando, as exigências do mercado vão acontecendo e a mulher ela começa a perceber que realmente ela tem que estar enfronhada nesse processo de mudança, né? De modificação não só do seu próprio espírito, dos seus valores, dos seus conhecimentos, mas também contribuir para essa evolução da sociedade, porque a gente é um elemento ativo e a gente realmente, a figura feminina realmente, ela age como um pivô para essas mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos, né? Sim. É muito importante, porque às vezes fica essa impressão de que a mulher que fica dentro de casa, apenas dentro de casa ali, cuidando dos filhos, ela está garantindo a tranquilidade do seu marido, do seu companheiro ali, para que ele possa sair e construir o patrimônio. Então, até eu, como sou da área do direito, eu digo que há muitas mulheres que ganham processos de divórcio porque elas também ajudaram a construir o patrimônio pelo fato delas terem ficado em casa, cuidando dos filhos, cuidando do ambiente familiar, deixando tudo bonitinho, confortável para que os homens pudessem focar nos seus trabalhos. Bom, é muito importante essa consciência que você falou, que as mulheres, nós não estamos umas contra as outras, e há espaço para a gente ter esse pensamento. E antes de você chegar, eu tinha falado que a década de 60 ela está marcada pela segunda onda do feminismo, que foi quando, exatamente o que você disse, os movimentos começaram a criar forma. As mulheres começaram a ir para as ruas, começaram a dar a cara a tapa, se reunirem, se agruparem. Então é muito importante. E o primeiro livro, né? Ele começa nesse contexto, é isso? Na década de 60.
Esse é o Nas Asas do Tempo, que ele não está aí disponível para o cupom da Bienal, mas a gente vai falar um pouquinho da Bienal também, né? Vamos. A Bienal que vai acontecer presencial no mês de agosto em Belo Horizonte, ela está agora virtual através da do site, né, da prefeitura, para que você resgate o cupom e selecione lá o livro que você quer. Esse livro é gratuito, ele chega na sua casa e é só escolher o livro. Mas esse meu agora não está lá disponível no site. O seu está, né, Francine? O meu está, inclusive, está aqui O da atrás. Francine está disponível. O meu já esteve disponível esse tempo de liberdade, ele já esteve disponível, ele saiu do site e vai voltar, eu acredito, ele volta assim, a hora que a gente fizer um rodízio de todos os escritores da Liga, o meu livro volta outra vez para o site, para ser resgatado. Mas então, voltando a falar da feminilidade nossa que a gente estava falando, né? Só pegando um gancho que você falou, Francisco, do direito, em que as mulheres têm direito, sim, eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que a mulher deveria, não pedir indenização, mas ela deveria ter sim uma carteira assinada. Porque aí ela garantia, ela é uma dona de casa, ela é uma empregada, e imagina que ela faz emprego, ela faz às vezes 3, 4, ela faz às vezes 3, 4, 5 empregos, que ela é motorista, ela é a faxineira, ela é a cozinheira, e isso sem ser a mãe, além de ser a mãe é a parte, mas enquanto trabalhadora ela engloba todos esses trabalhos. Então, eu poderia muitíssimo bem ter uma carteira assinada como dona de casa, simplesmente, e garantir o seu direito também junto ao INPS, né? E junto também ao próprio... Eu acho que até a figura, esse configuraria um contrato de matrimonial mais estabelecido, mais bem assegurado, e mais bem resguardado para a figura feminina, porque eu vejo muitos casos como esse que você citou ainda há pouco, que as pessoas vão para o divórcio e não conseguem nada. Elas ajudaram sim a construir um patrimônio, alicerçaram esse patrimônio financeiro, e depois ela, às vezes, sai sem dinheiro algum, sem conforto algum e sem direitos algum, né? Então, eu acho que seria interessantíssima essa inclusão aí de uma carteira para a dona de casa. Mas voltando ao nosso Nas Asas do Tempo. As Asas do Tempo é uma Sabrina, como você já falou, né, Francine? Ela é uma garota bem além do seu tempo, bem avançada, e ela tem umas ideias avançadas. Ela quer trabalhar, ela quer ir para a faculdade, e ela chega a um ponto que ela quer conciliar isso que nós estamos falando, que ela quer conciliar o ser mãe com o ser dona do seu espaço, do seu lugar na sociedade. E ela diz assim, bom, mas eu não quero casar, eu quero meu filho, eu quero ser mãe. Então ela vai mais além, olha que nos anos 60 isso é ir muito além. Ela vai procurar uma produção independente e ela vai querer ter esse filho sozinha para satisfazer a satisfação pessoal e a satisfação do corpo também, que pede uma maternidade. Que ela chega a um ponto que ela diz assim, não, eu quero ser mãe. Isso é uma questão corporal, mais do que uma questão... É uma questão visceral, né, que a gente diria. Porque ela precisa, então ela enfrenta, ela diz, eu não quero, eu vou enfrentar um ser mãe sozinha. Então isso é realmente um revertério nos conceitos da época, nos valores da época, né? E uma briga para os valores da época também, porque ela está avançada. E ela vai casar, e ela vai ter esse filho, não vai casar, ela vai ter esse filho sozinha. Depois ela chega no tempo de arranjo. O tempo de arranjo, eu digo que é o tempo da maturidade, e que nós, mulheres, estamos procurando, já achamos a faculdade, já achamos o trabalho, e a gente tenta, então, se adequar a essa sociedade, trazendo os valores que a gente traz de casa, né? Que não tem como desvencilhar deles, a gente traz aqueles valores, mas a gente vai tentando se adequar ao ambiente, a essas mudanças temporais, né? Ela está nos anos 60, agora ela já está lá nos 80, então ela já está totalmente em um outro tempo. Mas esse outro tempo ainda está arraigado com os valores dos 60. Não tem mais a virgindade, ela já não é mais um tabu,
mas ela continua tendo vigência nos atos femininos, na visão da sociedade, no olho crítico do outro, né? E a mulher tem que ser assim, recatada, a mulher tem que ser assim, a dona de casa, ela tem que ser honesta, trabalhadora, e uma série de outros adjetivos para a mulher, mas que a enquadre no tempo, na situação de ser mulher, e de ser ainda diferente do homem, ela é ainda diferente. E devido a essas diferenças todas que ela vai sentindo na sociedade, o olho do outro, né, que começa a incomodar, e depois também mais outro olho muito forte, que foi um pivô muito grande para que acontecesse isso, é a criança, é o próprio filho, que ela por ele, ela resolve casar. Então, ela vai casar com o pai da criança. E ela vai dar um pai para a criança, vai dar um nome, vai ter o epiteto lá, né? Vai ter um nome de casada, de senhora. E aí começam as desavenças, porque é um tempo de arranjo. Deixa eu te interromper um pouquinho, então. Você acha que você construiu o personagem? Eu não sei. Não sei. Depois você vai me falar se pode ter alguma coisinha aí da sua própria vivência ou de alguém que você conhece. Não, depois você me fala isso. Mas você acha que esse medo que ela teve, desse julgamento da sociedade e também dessa questão do filho cobrar dela, por que não ter, né? Provavelmente essas cobranças que a gente vê por aí. Mãe solteira, o nome do pai no documento do filho. Você acha que essas cobranças incomodaram ela, principalmente porque ela estava se sentiu por causa do filho, principalmente, ou foi porque esse medo, porque ela estava enfrentando a sociedade há muito tempo e chega um momento que ela deu uma cansada, ela já estava mais madura? Por que será que ela tomou essa decisão? Eu acho que as duas coisas conjugadas, as duas coisas aliadas. A visão da sociedade, ela até hoje ela incomoda. Ela não é nos anos 60 nem nos 80, ela incomoda até hoje essa visão. Como eu te disse, o olho do outro, ele é um problema, né? Apesar que eu digo sempre que o outro é sempre o outro e não devia incomodar. Mas incomoda, não tem jeito, ele incomoda. Então, com certeza, tinha essa visão da sociedade, sim, em cima dela. E tinha mais forte, era a visão do filho. O filho que queria um pai, queria a figura paterna do lado, né? Não é só o nome, não é só... Era a figura, era a presença, né, do pai, e que ela achou que era importante, então que ela deveria passar por cima dos conceitos que ela tinha de casamento. Nesse ponto, eu não falo no livro, e eu, na verdade, eu não sei te falar se a Sabrina, nessa época, ela se encantou novamente com o pai do Daniel, do filho. Não tenho certeza. Ela, na verdade, acho que ficou esse ponto de interrogação. Ela realmente, era um arranjo, realmente, o casamento. Foi um arranjo que eu acho que muitos casamentos ainda até hoje são arranjos, né? Eles são por N razões, N razões. O próprio gostar, o próprio amar o outro já é um arranjo, né? Eu gosto, eu quero um arranjo. Então, o próprio gostar já é um arranjo. E eu acho que é por aí, tá? É por aí. Agora, vão acontecendo os problemas da convivência, né? Esse problema da convivência é que vai fazer com que ela, mais tarde, ela vai se separar, ela termina o livro, ela separando. São crônicas, eu não falei nada do livro como ele foi construído, mas o livro é construído através de crônicas, onde tem um eixo comum, né? Tem uma linha que percorre todos os pontos e que faz essa mediatriz, né, entre os pontos, né? Então, ele não é... Mas ele pode ser lido à vontade, com o primeiro ponto, o segundo, o último, voltar. Não gostou daquele, passa para outro, não tem problema, né? São pontos. Mas esses pontos, eles terminam assim, ela vai separar-se sim. Mas, assim como ela tem a ideia de eu vou fazer um arranjo, vou casar, ela tem a ideia de novo, eu vou separar. E aí ele entra no tempo de liberdade, que é o tempo que ela acha que é o tempo em que ela vai viver com as suas próprias emoções, seus próprios pensamentos, seus próprios conceitos de vida, né? Tá, e esse livro, Tempo de Liberdade, ele se passa já nos anos 2000? Ele já é mais velho, a Sabrina já está mais velha e tudo. Eu não falo, inclusive, nesse livro, eu vou contando os problemas das mulheres atuais, problemas mais atuais, né? Mas eu não falo nesse livro, eu não toco em nenhum ponto, não sei, não tenho certeza se um ou outro me escapa agora, se eu falo dessa relação do Daniel do filho com ela,
com relação à atitude de separação. Eu acho que não. Sim. Eu acho que os contos são mais para mostrar a figura feminina se desdobrando para se manter no espaço dela. E a briga muito grande, esse tempo de liberdade, ele é uma briga muito grande, que é uma briga que a gente traz até hoje, especialmente mulheres da minha idade, ela traz esse conflito muito grande, que são os valores herdados dos anos lá 70, 80, aqueles valores que você recebeu de casa, né? E aquela sociedade daquela época que foi mudando e você foi acompanhando a mudança da sociedade, mas você ainda continua com aquele pezinho lá no passado, e isso faz com que você tenha um confronto muito grande entre o você querer e você não poder, né? Tem um confronto muito grande nessa busca de liberdade. É a liberdade não só da expressão, não só do comportamento, né? Mas a liberdade da expressão, a liberdade além da liberdade financeira, que ela é muito importante, ela vai levar, é a liberdade financeira que te leva a ter essa outra liberdade, infelizmente. Você vai precisar dela para ter essa outra liberdade, senão você não vai conseguir, né? Sim, e ela fica, então, nessa parte 3, ela entra em conflitos também, além daquele resquício todo que ela trouxe ali ao longo da vida dela, né? Os dilemas, ela vai trazer também os dilemas internos, eles continuam aflorados, né? A liberdade, igual você falou, de poder e não poder, fazer ou não fazer, ela Sim. continua com esses conflitos internos também, né? Continuam, os conflitos, eles continuam, e esses conflitos, eles não são peculiares da mulher, eu acredito que eles aconteçam com os homens também, esse conflito de poder e querer e não poder, de querer fazer e não poder fazer, de ter e não ter, esses conflitos eu acho que eles são humanos, né? Eles não são conflitos assim, de gênero, eles são conflitos humanos, né? Está arraigado em qualquer humano. Esse conflito, eu acho, é uma ideia que eu tenho. Mas a liberdade maior, o conflito maior que aparece nesse livro é justamente esse, de você estar jogada nos anos 2000, né, com todas essas mudanças que estão acontecendo aqui, é um mundo diferente, são conceitos diferentes, são valores diferentes, é um mundo totalmente de liberdade, a liberdade sexual, a liberdade para emprego, a liberdade de gênero, você tem toda uma liberdade aí aflorando e te jogando, e você está confrontando com essa liberdade. E para quem tem, como eu disse, um pé no passado, é complicado. E você está sempre em dualidade, sempre em conflito com você mesma, que atitude tomar, como proceder, justamente por causa desses valores, esse conflito de valor que você tem arraigado, né? Vou falar um pouquinho desse meu último livro que eu lancei agora ano passado, que é uma biografia. Eu falo dele porque ele é uma biografia, é ficcional, né, uma romantizada, mas é uma biografia da minha mãe. E eu falo dela porque ela também é uma figura feminina, ela também passa por esses problemas, e eu vou mostrando no livro, através da construção desse romance, eu vou mostrando esse diálogo com ela mesma, esse diálogo de quem eu sou, o que eu quero, como eu faço e onde que eu vou, o que aconteceu, por que isso, por que aquilo, para que isso, para que aquilo. Então, esse conflito de personalidade e de resistência aos moldes vigentes, esse conflito que ela tem, que ela traz que a mulher tem, ela sente isso, que a sociedade, como eu disse, a sociedade está lá fora te oferecendo tudo e você está aqui que não sabe se você pode pegar ou não pode, se você aceita ou não. Então, ele ficou interessante, ficou uma construção muito interessante. A gente fez o lançamento dele, né, Francisco? Exato, eu ia falar isso agora. Eu tive a honra de ler o livro, é lindo, eu recomendo, De Vento à Tempestade. Está lá no meu canal do YouTube, Francine Poeta. A nossa live de lançamento. E realmente é isso, ele retrata, né, mais uma mulher forte e guerreira sobrevivendo esse mundo, né, tão difícil, nessa sociedade que julga tanto e que coloca tantas barreiras para a mulher ser quem ela é. E é isso que você falou anteriormente, desses dilemas, dessa dualidade, eu trago o seguinte: é muito difícil desconstruir, a gente está numa desconstrução, principalmente quando vira os anos 2000, que as coisas vão numa velocidade, a tecnologia, a globalização vai numa velocidade muito grande.
coisas inimagináveis na década de 90, de 80, de 70, de 60, hoje são realidades, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E isso conecta muitas pessoas, deixa o mundo mais conectado e deixa as pessoas podendo se expressar de várias formas. E essa desconstrução é muito importante da gente mesmo, quebrando essas barreiras internas, essas amarras que impedem a gente de querer fazer as coisas, como você falou aí, dessa dualidade que a personagem teve, somente quando virou os anos 2000. Bom, Delboni, eu acho importante, eu até queria te perguntar, o tema dessa nossa live, né? Um olhar sobre o feminismo, da década de 70 até hoje, 60 até hoje. Por que escrever sobre isso? Você também foi uma dessas mulheres que lutam contra o sistema, que batalham para ser, para mostrar, para fazer? Você sempre foi? E aí, por isso que quis escrever sobre isso? Sempre, sempre. Eu acho que eu sou uma Sabrina, né? Eu sou uma pessoa assim forte, resistente, que busco, que quero, que vou lá e faço e aconteça. Mas se eu só perguntasse, voltando só um pouquinho, eu volto a falar agora mesmo da feminismo outra vez, mas eu vou voltar a falar, antes que eu me esqueça, do que você me falou, desse mundo hoje virtualizado, desse mundo virtual, e que está dessa agilidade toda, que eu estava conversando com duas senhoras essa semana, e uma disse, e elas se mostraram muitíssimo infelizes, tanto uma como a outra, porque não conseguiam acompanhar essa agilidade dos tempos atuais, sabe? Então essa situação mostra muitíssimo bem essa figura feminina que está no passado e que não está acompanhando as mudanças dos nossos séculos, as mudanças dos 2000 agora. Porque as mudanças estão muito ágeis, elas estão acontecendo muito rapidamente e não está dando tempo para elas para acompanhar. E elas, como pessoas que são mais, que ficaram dentro de casa, não foram para o trabalho, e tem então um círculo também limitado, porque o círculo delas continua sendo círculo de donas de casa. Eu não sei se é esse o fator. Pode ser que tenha outro fator aí, preponderante aí que eu não tenha captado, né? Mas o que me passou foi isso, que elas não estão conseguindo acompanhar esses anos 2000 na questão de tecnologia, e elas se sentem muito infelizes por isso. E uma pede auxílio para o neto não quer dar, o outro não quer dar, então fica assim, é um problema bem terrível. A gente tem problema, olha só, como eu tive um tanto de problema para entrar nessa live aí agora, porque não consegui. Quantas lives já fizemos e hoje eu estava aí, gente que não lembra o que está acontecendo. Então a tecnologia, às vezes, ela nos atrapalha também, né? Mas aí, voltando ao nosso tema do feminismo, quando eu comecei a construção dos meus livros, eu comecei a pensar, na verdade, eu não pensei numa trilogia, eu pensei em fazer uns livros de contos em que eu trabalhasse com a figura feminina e trabalhasse essa desconstrução do feminismo, não do feminismo, do machismo e dos valores, dos juízos de valores de uma época. Depois eu comecei a pensar, peraí, os juízos de valores das épocas passadas, eles estão aí, eles continuam aí, vou continuar escrevendo, vou continuar denunciando, porque eles estão aí, eles continuam aí, as mulheres ainda continuam sendo vítimas dos mesmos preconceitos. Houve mudança? Houve. Mas são significativas mudanças? São significativas, né? Porque a gente já pode ir para uma faculdade, você pode ser piloto de avião, você pode ser motorista de caminhão, você pode estar onde você quiser. E o lugar da mulher é realmente onde ela quiser estar. Hoje a gente já pode falar isso, que é esse o lugar da feminina, né? E ela pode fazer isso, mas ainda temos restrições. Muitas, né? Muitas ainda. O olhar da sociedade, eu não diria que é só o olhar masculino. Eu diria que é o olhar da sociedade ainda que nos restringe muito. E eu estava até falando antes de você conseguir entrar que a gente tem histórico de salários para cargos iguais, salários para as mulheres mais baixos que para os homens, a quantidade de mulheres em cargo de chefia muito aquém da sua qualificação, então entra naquela questão das empresas não quererem investir e aquele medo que a maioria dos empresários tem, porque a mulher pode engravidar. Porque a mulher vai casar, ela vai engravidar, e aí ela pode, se ela engravidar, ela vai ter direito à licença maternidade, e ela vai se ausentar das suas funções. Então, essa mentalidade pequena, né, de tolir a mulher, de perguntar, várias vezes eu já vi, é claro para qualquer um que pesquise sobre isso, a quantidade de mulher que é demitida
quando o chefe descobre que ela está grávida, e aí ela precisa recorrer à justiça para poder reaver os seus direitos. Então, realmente, esse pensamento tem muito ainda para mudar, e a gente precisa continuar na militância, como a Delboni fez a vida toda, e a gente que está chegando agora, a gente tem que pegar esses exemplos e seguir, e escrever, e denunciar, e não aceitar, e é isso, nos colocarmos à posição. Eu falo um pouquinho da figura feminina na literatura, já que somos escritoras, né, Carol Francine, e que a live ela está trabalhando com o livro, né, que está na Bienal do Livro, vamos falar um pouquinho dessa figura feminina na escrita. Olha, a mulher sofreu muito com a escrita, sofreu muito. Ela, às vezes, ela tinha que escrever com um pseudônimo para que ela fosse publicada. E o pseudônimo que ela escolhia era de homem, porque se não fosse de homem, ela não era publicada. Então, o preconceito, ele existe há muito tempo, enfim, em cima da mulher. Você veja o Jorge Sand, que é uma figura feminina que todo mundo já conhece, já viu, né? Não era um homem, era uma mulher. Para ser publicada, ela teve que usar um nome masculino. A Emily Brontë, das irmãs, eram homens, né? Tinha que colocar eram mulheres que tinham que colocar como o masculino, como um nome masculino. Quem escreveu o Morro dos Ventos Uivantes, né? A gente tem na literatura da Europa uma série de escritoras que fizeram, para serem publicadas, elas tiveram que escolher um pseudônimo homem, masculino. Nós fizemos uma live, né, cara? Nós falamos sobre... não foi com você, não. Fiz uma live falando no cinema da Claudette, vou lembrar de um filme, Wife, que todo mundo já deve ter visto, né, Wife, e que a mulher, ela era escritora, e ela escrevia, mas quem publicava era o marido, quem assinava era o marido, porque ela não conseguia publicar. Ninguém queria publicar o livro dela. Então o marido falou, não, mas o seu livro é muito bom, eu vou escrever, vou publicar. E ele publica o livro dela, e tem sucesso de bilheteria, mas ele não é capaz de colocar o nome dela, e nem de ir a público e dizer, não, quem escreve não sou eu, é minha mulher. Ele não faz isso. Então essa sociedade machista, ela continua aí, e ela está na escrita, ela está no cinema, ela está por aí ainda. Não adianta a gente falar assim que a gente já ficou livre dela, que não ficou, não. Ela ainda está ainda por aí. Esse rigor em cima da figura feminina, né? Eu não sei se a gente poderia falar de equiparação, porque enquanto você escreve, no caso, por exemplo, do Wife, que o marido era escritor e a mulher era escritora, quando ele vê que o livro dela era melhor do que o dele, ele publica o dela, mas não é capaz de assumir, não, quem escreveu não fui eu. Então, essa visão de machista, ela vai continuar, vai perdurar no cinema. A gente já viu nos escritos famosos aí, né, da literatura europeia, por exemplo, né? E livros famosos, como eu disse, né, do Morro dos Ventos Uivantes, como do Jorge Sand, que era mulher. Madame Curie, né, que era também uma astrônoma, ganhou por duas vezes o prêmio de astronomia por duas vezes. Para ela fazer alguma coisa, ela teve que sair para ir para Paris, sair da terra dela, da Polônia, me parece, ir para Paris, para poder estudar, porque não se admitia que mulher estivesse na faculdade, não se admitia que mulher fizesse uma universidade. E mesmo quando ela está trabalhando, que ela vai ganhar um prêmio, ela denuncia, que ela fala que o marido dela, ela fazia as mesmas coisas que o marido e ela ganhava menos que o marido ganhava muito mais que ela. Então, primeiro, esse preconceito de não poder estudar e ir para a faculdade. Segundo, a hora que está no trabalho, o marido está ganhando mais, fazendo a mesma coisa que ela. Então, eu não sei com respeito aos prêmios, né, que ela tem um prêmio do tório, né, me parece, é do tório, o metal, que ela faz uma comparação com o núcleo lá da radioatividade do núcleo, que não estava no núcleo, estava nos átomos circulares, não sei, uma coisa parecida. Não me lembro bem certinho como é, não. Mas eu digo que não sei se nessa época, quando ela faz essa descoberta, se a descoberta é dela e o marido se aposta, ou se ficou com ela. Mas depois eu sei que ela vai receber esse prêmio por essa radioatividade, por esse prêmio de radioatividade, astronomia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a mulher, ela continua enfrentando no trabalho, fazendo o mesmo trabalho, sendo pior remunerada, menos remunerada que o homem. Quando ela tem um problema da editora, nós, mulheres, temos problema para editar. Uma figura feminina, ela é vista não é menosprezo, não é essa a palavra, mas ela é vista como diferencial.
do homem. O homem parece que tem um diferencial nessa publicação, nas publicações. Ele tem um diferencial. É cultural, né? Essa questão toda é cultural. O patriarcado, ele tá aí desde o início dos tempos e tá passando de geração para geração. Então fica muito difícil romper com essas barreiras aí, porque muitas mulheres ainda levam esse pensamento consigo e passam para os seus filhos também. Elas pensam dessa forma, que os homens podem ter privilégios, podem ter mais vantagens. Somente as mulheres de outras gerações, algumas ainda levam esse pensamento. Então a gente tem que trabalhar muito nessa desconstrução e quantas lives a gente fizer aqui não vão bastar para a gente poder falar desse assunto. E principalmente uma questão da violência também, que está muito presente, principalmente nos dados de violência conjugal dentro de casa, né? Que as mulheres sofrem muito mais violência que os homens em relação à convivência e aos maridos quererem tolir essas mulheres de fazerem coisas, de saírem, de trabalhar, de estudar. E isso gera também dados alarmantes de violência e de assassinatos, né? Os feminicídios estão explodindo aí cada vez mais, graças também a essa globalização, essa tecnologia, porque antigamente os casos não eram reportados. Então a lei mudou para feminicídio para colocar mais agravante, e aí a gente tem agora eles reportam mais os casos. Então a violência está explodindo e também em decorrência dessa situação do homem se achar no direito de dono da mulher, de superior à mulher. Então é um caso também a gente levar por esse lado, que é muito importante ter essa desconstrução, né, Delboni? É muito importante. Mas nesse tempo de pandemia, uma outra coisa bem agravante é o psicológico, né? Porque esse tolhimento que todo mundo ficou na sociedade do ir e vir, né? Isso leva a realmente a pessoa ficar com esse psíquico dançado. E quando a pessoa não consegue trabalhar muito bem isso, geram essas crises de violência que você falou, que pode acontecer entre casais, entre pares, né? Mas como pode acontecer também entre amigos, entre familiares, pai e filhos, porque realmente esse psíquico está bem dançado como a gente diria, com essa pandemia, né? E é difícil, eu acho que é muito difícil nessa época, voltando a falar do feminismo, é muito difícil porque hoje a mulher ela não tem mais aquela aceitação que ela tinha no passado, né? Hoje ela está, não é o sentimento de revolta, mas é a clareza do seu poder, dos seus direitos. Então essa clareza que ela tem de poder e querer, ela é que vai atrapalhar realmente as relações. Isso por causa que vai impedir a passividade dela. Porque enquanto ela é passiva, não tem problema algum. Mas a partir do momento que você deixou de ser passiva, os problemas aparecem, né? Exato, e eu quero fazer um parêntese aí. Vocês já perceberam, Delboni e o pessoal que está assistindo aí, que sempre que a mulher deixa de ser passiva, que ela tenta se colocar, vem alguém que principalmente é um homem, e fala que ela tá desequilibrada, que ela tá louca, que ela tá precisando de tratamento, que ela tá com baixa autoestima. Sempre a mulher, quando ela quer se posicionar, se colocar, vem alguém para tolhi-la, para falar, olha, você não pode estar aqui, você não pode ter voz, porque você tá louca, tá desequilibrada. Isso é o que a gente mais escuta ao longo da vida. E eu, ao longo dos meus 36 anos, ouvi muito e ainda escuto. Eu fico pensando nas mulheres de outras gerações, a quantidade de justificativa, né, Delboni? De desequilíbrio, de histeria, de loucura, que as mulheres, por quererem se posicionar e se colocarem, né? Pois é, e é justamente o que eu bato muito nessa tecla quando eu trabalho os meus contos, eu trabalho o meu feminismo, eu bato muito nessa desconstrução, nessa amostra desse passivismo que ele já não existe mais na mulher. A mulher não é pacífica mais. Ela acabou, ela não é, já foi o tempo. Ela pode ter paciência, ela pode ser coerente, ela pode ser amiga, ela pode ser conciliadora. Eu acho que a mulher hoje, a palavra maior para ela é conciliadora. Ela é conciliadora, ela quer fazer o bem, ela quer trazer um ambiente de paz, mas
ela também, ela sabe dizer não. E é justamente esse problema dela saber dizer não é que traz esses conflitos hoje, né? Porque ela sabe dizer o não e quando dizer o não, né? Ela sabe bastante. Exatamente. Exato. Delbônia, onde que a gente encontra, se a gente quiser comprar, adquirir seus livros que ainda não voltaram para a iniciativa Bienal na sua casa do Eu Faço Cultura, onde a gente pode encontrar? No momento, hoje é só pelo telefone, né? O 31 98793 1512, só por telefone, ou pelo e-mail, ou já ir direto nas minhas páginas do Instagram ou do Facebook, que tá lá meu telefone, tá lá meu e-mail, tá? É Maria Lima Delboni, o meu Instagram, Maria Lima Delboni também é o meu Face. Eles estão lá, os livros estão lá, tem uma sinopse, tem uma resenhazinha de cada um, e tem também o meu telefone. E eles vão voltar, né? No agosto, como eu disse, na Bienal, eles vão estar todos lá. Vamos estar lá, né, Francine? Todos lá com todos os nossos livros. Com certeza. Estaremos lá no stand da Liga de Autores Mineiros, né? Pessoalmente. Se Deus quiser, com todos os nossos livros. Inclusive, se você está assistindo essa live, se você quiser seguir a Maria Delboni, é só você clicar aqui em cima, onde está aparecendo Bienal Mineira do Livro. Vai ter uma setinha e você vai conseguir entrar no perfil da Delboni para poder seguir, acompanhá-la e entrar em contato. Delboni, a gente está... entrar em contato para compra. Exato, entrar em contato para compra, para poder debater. A Delboni é professora, ela tem uma gramática maravilhosa. Então tem outras obras também que você pode adquirir. A gente está faltando 5 minutos para nossa live. Eu vou abrir para você tecer as suas considerações finais, porque infelizmente o Instagram, quando dá 1 hora, ele pode cortar a qualquer momento. E eu quero que você tece suas considerações finais sobre a nossa live de hoje. Pois é, foi um prazer, Francine, falar com você. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Bienal, que nos proporcionou essa live para que a gente pudesse fazer antecipadamente essa divulgação do meu trabalho e falar para o público que estaremos na Bienal lá em Belo Horizonte, na Bienal do Livro, e que nós da Liga, todos nós da Liga de Escritores Mineiros, estaremos lá com os nossos livros. E que a gente tem, além de mim, tem outros escritores que são feministas lá na Liga, que falam sobre mulheres, né? A gente tem de tudo, a gente tem o romance, a gente tem as poesias, a gente tem também os mistérios, né? Temos tudo, mistérios, horrores. E a Liga, mas ela está realmente muito bem representada e a gente estará lá na Bienal. Enquanto isso, se vocês quiserem me seguir, quiserem me procurar qualquer um dos livros, como eu disse, os meus livros não estão disponíveis na live, na Bienal, lá no site da Bienal. O da Francine está, é só pegar, resgatar lá o cupom e pedir, e que o livro vai chegar na casa de vocês. O da Maria Aparecida também está está também pode ser requisitado no site da Bienal. O meu, como eu já disse, já esteve, saiu, depois volta. A gente está fazendo rodízio, né? Mas é um prazer falar com todos, você. Falar sobre mulheres é muito interessante. Eu já falei com você, né, Francine, que de vez em quando eu gosto de falar sobre os filmes desses que aparecem, né? Depois eu falo sobre a Colette, que era uma escritora também, que aconteceu o mesmo caso, que era o marido se apoderava das histórias dela. E falo depois das outras escritoras de Europa, que também os maridos se apoderavam, ou que elas tiveram que optar por fazer pseudônimos porque não conseguiam trabalho. Em síntese, nós mulheres somos lutadoras e continuaremos a ser assim, porque é da nossa natureza, é da natureza da mulher, né? Como diz as mulheres que correm com os lobos, é da natureza da mulher correr sempre, né? Ela não é da natureza da mulher ser fechada e ela pode ser cerceada de direito, sim, mas ela rompe as barreiras, ela consegue estar aí, sempre achar uma janela quando a porta se fecha, né? É da natureza feminina. Muito obrigada, Francine, pela atenção, pelo carinho. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra receber você aqui.